Mas essa questão da Bíblia, pastor, é um problema que a gente enfrenta muito hoje para quem está começando a conhecer Jesus, a conhecer o evangelho, o cristianismo, é a questão das dúvidas que as pessoas têm com relação à veracidade da Bíblia, né? Não digo nem a veracidade em si, porque também tem gente que ele não quer ser convencido, né? Aí já é outra conversa. Mas mesmo algumas pessoas que eles já querem ser convencidos e eles, poxa, a Bíblia é manipulada, foi escrita por homens, esse tipo de questão. Qual seria a forma mais correta de se quebrar esse tipo de dúvida, né? Faz de conta que você é o ateu, o questionador. Aí você disse que a Bíblia foi escrita por homens. Aí eu digo para você, qual é o problema? Aí ele vai dizer, ele pode escrever o que ele quiser. Não dá para acreditar. Não dá pra acreditar, porque foi escrito por homens. O que eu falo quando eu tô diante de uma pessoa dessa? Eu pergunto, qual que é o seu nome? A pessoa fala o nome dela. João, não sei o quê. Aí eu digo pra ele, como você me prova? Aí ele fala, eu tenho meu documento. E seu documento foi feito aonde? E quem escreveu? Entende? Então, o fato do texto ser escrito por homens, veja, acontece um fenômeno no texto bíblico, especialmente no Novo Testamento, que não acontece com nenhum tipo de escritura antiga. Então, em primeiro lugar, a quantidade de manuscritos disponíveis que podem ser consultadas agora. Agora, se eu começar a falar, por exemplo, eu não sei se a produção acha aí e coloca, mas se eu começar a falar, por exemplo, nomes técnicos de documentos antigos do Novo Testamento, eu estou falando de não estou falando de dezenas, não estou falando de centenas, estou falando de milhares, mas estou falando de alguns milhares de manuscritos. Então você pega, por exemplo, o documento antigo, fora o Novo Testamento, que mais tem cópias é a Ilíada de Homero. A Ilíada de Homero tem 7 cópias em bom estado. 7 cópias. O Novo Testamento tem quase 10.000 cópias. É muito validado. Surreal. É desproporcional. Demais. É desproporcional. Quando você pega a Ilíada de Homero com 7 cópias e você pega, sei lá, o Evangelho de João com milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de cópias. E cópias, a tradição da igreja organizou. A igreja antigamente, a gente sempre fala da reforma, tal, mas a reforma não é o cisma mais importante da igreja. O cisma mais importante da igreja foi em 1054. Em 1054 acontece o grande cisma da igreja. A igreja do Oriente se divide da igreja do Ocidente. A igreja católica, a igreja romana desembarca da igreja histórica. Pensa assim, até 1054 existia uma igreja, essa igreja não tinha nome, era a igreja de Jesus. E essa igreja se reunia em patriarcados. Então você tinha o patriarcado de Jerusalém, o patriarcado de Antioquia, o patriarcado de Alexandria, o patriarcado que agora como é que chama que mudou o nome? Não, é a antiga Babilônia. Peraí que hoje chama Istambul, mas antigamente é outro nome. E o patriarcado de Roma. Então, esses 5 patriarcados, daqui a pouco eu lembro esse aqui, Constantinopla. Esses 5 patriarcados, então cada um deles tem um patriarca, centenas, milhares de igrejas, de endereços e tal. Isso aqui é a igreja. Isso aqui era a igreja. Ok. A igreja de Roma desembarca desse esquema, e aí, nesse momento, cria-se 2 vertentes de cristianismo. Até 1054, todos os documentos antigos, eles pertenciam a um desses patriarcados. Entende? Então, se você vai achar cópias do Novo Testamento em Istambul, na Turquia, em Alexandria, no Egito, em Constantinopla, em cada lugar, quando você vai comparar as cópias, a diferença é a caligrafia, cara. Os textos são conteúdo fidedignos. é o mesmo. Exato. Contexto. Não tinha internet, não tinha... Você está entendendo? Então, esse tipo de fenômeno não acontece com nenhum outro texto antigo. Então, quando o cara vem... Geralmente esse cara que fala, mas como foi escrito por homens, não sei o quê.
quer dizer, dá para confiar numa pessoa que defende que ETs fizeram as pirâmides. Terra plana. A Terra é plana e que não dá para confiar no conteúdo do Novo Testamento que foi escrito por homens. Esse cara é um brincalhão. Sem contar que eu ainda levo em conta que ele não quer, na verdade, ser convencido disso. Porque, por exemplo, essas pessoas geralmente têm dificuldade em acreditar nos fenômenos, nos milagres de Jesus. Nos milagres da Bíblia. Poxa, mas como é que abriu o mar? Isso aí é conversa. Né? Como é que o cego viu? Porque ele encostou no... O cara cuspiu na areia e passou no olho do cego. Cara, mas eu acho que... Você acha que essa pessoa acreditaria se alguém falasse pra ele que foi Deus que escreveu a Bíblia? Eu acho que ele também... Mas na verdade, eu acho que na maioria das vezes que eu entrei em discussão esse tipo de argumento, era mais de pessoas que acreditam em Deus, mas ela não quer se desprender do pecado. Aí ela usa alguns textos que tá falando sobre o pecado, e aí ela fala, mas isso daqui não tem nada a ver, porque Deus é amor. E aí o homem colocou isso daqui porque era preconceito, por exemplo. É errado, mas quando eu faço... Exatamente. Mais ou menos... Então, essas pessoas, eu acho que a gente tem que ter o viés certo do evangelismo. Cada pessoa tem Deus preparou nela um dispositivo para você apertar e começar o evangelismo. E algumas pessoas, por exemplo, vêm a Jesus na hora do sofrimento, da dor. Sim. E aí você, tendo uma pessoa ali para apertar os botões certos na hora certa, porque uma pessoa 100% questionadora... Qual o problema? E aí a gente está falando de uma área muito legal da teologia, que é a apologética cristã. É que as pessoas, elas não... Geralmente, o ateu ou o adepto de seita, os questionadores, eles não são treinados para ouvir. Eles não querem ouvir a resposta. Então, eu vou te questionar, mas eu não quero ouvir a resposta. Enquanto você está dando uma resposta técnica, agora há pouco eu falei das cópias, dos manuscritos, ele não está nem aí. Sim. Enquanto eu estou dando essa resposta, ele está pensando em outra pergunta. Então, num evangelismo eficaz, você não tem que ter as respostas certas, você tem que ter as perguntas certas. Porque quando você dá a resposta, ele não está te ouvindo. Mas quando você faz uma pergunta, ele é treinado a sair do piloto automático e responder você. Então, é melhor você ter as perguntas num evangelho. Eu sei, a gente tem que ter as respostas, responder como assim, não, tá tudo bem. Mas, se você tiver as perguntas, quem pergunta manda na conversa. Então você vira o tabuleiro pro cara e aí fala assim, agora. Joga. E aí você pilota. Entendeu? Exato. Ao invés de dar razões pra ele, você pode questionar as razões dele. Exatamente. Cara, é legal, né? Porque normalmente a gente entende que quem tá comandando é quem tá dando as respostas. Mas não é. Você já conversou com uma, sei lá, testemunha de Jeová? Já. Então ela faz perguntas pra você. Sim. Toda revista de testemunho de Jeová tem uma pergunta na capa. É verdade. E aí, por que eles gostam de trabalhar com perguntas? Porque quem disse isso primeiro foi o Sócrates. O Sócrates diz o seguinte: quem pergunta manda na conversa. Porque se eu fizer 3 perguntas para você, eu estou dirigindo o tema. E você está escravizado pela rede de perguntas. E ela vai te induzindo também ao caminho que ela quer. Né? Exatamente, entendeu? Certo. E quando você está dando resposta, eu posso não necessariamente estar ouvindo sua resposta. Eu posso enquanto você está respondendo uma pergunta técnica minha, eu já penso em outra para te dar. Então você está sendo metralhado de perguntas, eu não estou nem aí com as respostas. Entendeu? Então, mantém preso respondendo. Exatamente. Faz muito sentido. Exatamente. Mas tá vendo? Já pode escrever um cursinho. Técnica de venda com... É verdade, mas faz sentido. Sim, nada mais é do que uma venda de uma ideia, né? É descobrir a dor. Exatamente. Descobrir a dor do seu cliente e depois você chega com a cura. É isso aí.